capítulo 4, versículo 7. Lá diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e também os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Com base no que esse versículo está escrito? No versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Não andeis ansiosos por motivo algum. Versículo 6. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Amém? Agora nós vamos lá no Salmo 121. Salmo 120, perdão. Vamos lá? Vamos ler o Salmo 120. Fica ouvindo aí. Salmo 120. Cadê o meu óleo de unção? Tá aqui. Eu sem o shampoo espiritual não dá. Esse negócio aqui falta para mim, eu já não fico meio com problema. Vamos lá, Salmo 120. Vou ler. Em minha aflição, invoquei o Senhor, e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores e da língua mentirosa e traiçoeira. O que te dar em paga, o que te retribuir em dobro, ó língua pérvida? Contudo, Ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo, e de mim, que vivo como forasteiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quebar. Tenho passado tempo demais entre os que me odeiam, entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz. No entanto, ainda que insista em falar de paz, eles preferem engendrar violências e brutalidades. Amém? Graças a Deus. Tá. Então, para a gente iniciar o que o Espírito Santo vai liberar na sua vida, para você receber o que o Espírito Santo quer liberar na tua vida, vamos entender o que Deus está querendo falar. Eu estou te levando a Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6 e versículo 7, para trazer um entendimento para a tua cabeça a respeito de algo muito importante, de um princípio muito importante no nosso relacionamento com Deus. No livro de Filipenses 4, 6, o Espírito Santo diz assim: não caminhe, não ande ansioso por coisa alguma. Então, quer dizer, a Bíblia está dizendo que eu não devo ficar apreensivo, preocupado, eu não devo ficar sofrendo, tendo crises, medo, pavor, insegurança, por problema nenhum. Por quê? No versículo 7 ele diz que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então vamos lá. Ao mesmo tempo que Deus está pedindo para mim, em Filipenses 4, para que eu não fique ansioso, apavorado, inseguro, amedrontado, por problema nenhum, financeiro, sentimental, material, o que está acontecendo hoje, ao mesmo tempo que ele pede para que eu não fique ansioso, ele demonstra de que existe uma paz, e não é uma paz comum, mas uma paz, uma ferramenta, que ele chama de paz, e uma paz que ultrapassa o entendimento humano, uma paz que guarda o meu coração e os meus pensamentos seguros em Cristo Jesus. Observe que existe um adversário que ele chama de ansiedade, medo, preocupação, insegurança. E tem aqui uma arma, uma ferramenta, que ele chama de paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que protege,
que guarda, uma paz que ultrapassa toda a compreensão humana. Observe que a Bíblia, ela nos leva a entender que diante dos nossos adversários, diante dos nossos problemas, diante das nossas inseguranças, diante do nosso pavor, diante de não entender como vai ser o amanhã, ou o que vai acontecer diante das coisas que estão acontecendo em nossa vida, seja em qualquer nível, sentimental, familiar, profissional, seja o que for. Ele está dizendo que diante dessa crise, dessa ansiedade, desse medo, existe uma paz. E essa paz, ela não funciona como uma paz humana, ela funciona como uma paz espiritual. Porque ela é tratada como uma ferramenta, ela é tratada como algo que é capaz de ultrapassar a concepção humana, o entendimento humano. Então não é uma paz comum, é um poder espiritual, é uma coisa capaz de mudar o que está acontecendo, é uma coisa capaz de alterar o que está acontecendo. Então ele não está falando de uma paz comum, ele está falando de uma paz que excede o entendimento. Vamos entender isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, o Senhor disse assim, o Senhor disse, de que deu Deus uma ordem, de que toda maldição vire bênção, vírgula, iluminando o nosso coração, o nosso entendimento, pelo Evangelho de Cristo. Observe que Deus está dizendo que ele deu uma ordem de que toda maldição vire bênção. Através do quê? Na iluminação do nosso coração ou do nosso entendimento pelo Evangelho de Cristo. No versículo posterior ele diz, e coloquei tudo isso dentro do vaso de barro. Então esta paz que está sendo falada em Filipenses 4, no versículo 7, que ultrapassa todo entendimento, é a iluminação por meio da revelação da palavra em nossos corações, de que toda maldição tem a ordem de Deus de virar bênção. Se isso é verdade, a profecia é verdadeira. Não fique ansioso por coisa alguma, porque toda maldição contra a tua vida tem a ordem de Deus de se tornar bênção. Glória a Deus. Observa de que se Deus está dizendo de que eu não devo ficar apreensivo, ansioso, apavorado, com medo, inseguro, por coisa alguma, porque existe uma paz que ultrapassa todo entendimento e que guarda a minha vida. E em 2 Coríntios 4:6 ele fala que esta paz que ultrapassa todo entendimento é a iluminação do Evangelho de Cristo em meu coração, que detém a ordem de Deus, detém o comando de Deus para transformar tudo que vem contra mim em vitória. A primeira profecia que eu quero liberar para você é o seguinte: você precisa se conhecer mais. Você precisa saber quem é você, porque há uma ordem no mundo espiritual, há um comando que vem do céu em favor dos filhos de Deus, de que tudo aquilo que é contra a tua vida, de que tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, de que tudo aquilo que te coloca em perigo, segundo a ordem de Deus, tem que ser derrotado, tem que cair por terra. Você tem que vencer, em nome da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então é verdade. Então a Bíblia nos sustenta, dizendo de que nós temos que ter paz, não uma paz humana, mas uma paz espiritual. Pastor, qual é a diferença das duas? A paz humana é baseada em emoção. Então se tudo está bem, você está em paz. Se aparece alguma coisa que sobrepõe a sua capacidade de resolução, que você não consegue resolver, você se perde. As suas emoções afloram e você tem medo, você se sente inseguro. A paz espiritual não, ela não está pautada em mim, ela não está pautada na minha força,
ela está pautada em 2 Coríntios 4:6, na iluminação do Evangelho em meu coração, onde toda maldição tem que ser transformada em bênção na minha vida. Uma paz que excede todo entendimento e não é compreensível ao comportamento humano. É uma paz que guarda o meu coração e os meus pensamentos. Que paz que é essa? Uma paz espiritual. Uma paz que me governa. Ela me governa onde? Em ambientes em que eu estou sem o controle da situação. Em ambientes que eu estou sem o domínio da situação. Então eu não estou no controle da situação. E por isso fiquei ansioso e com medo. Deus disse, tenha paz. Que paz? A paz na minha palavra. A paz aonde? Na minha revelação. A paz aonde? Naquilo que eu estou falando. Naquilo que eu estou ministrando na tua vida. Eu devo ter paz na palavra. Pois Deus iluminou o meu coração no Evangelho de Cristo. E colocou isso dentro do vaso de barro. Então essa paz é espiritual. Uma paz que não é governada pelas emoções. Uma paz que é governada pela palavra. Uma paz que é governada pelas escrituras. Uma paz que é governada pela vontade espiritual de Deus. Uma paz que não é compreendida pelas pessoas humanas. Mas ela excede todo o entendimento. Bom, até aqui deu para você entender que existe uma paz diferente da paz humana, mas uma paz espiritual, que na verdade é uma ferramenta espiritual baseada na revelação da palavra, nas escrituras, que ultrapassam a compreensão racional, humana, não compreensiva, que é capaz de proteger o meu coração, proteger os meus pensamentos e derrubar o meu inimigo. Abater o meu oponente, tirar o adversário do meu caminho. Tem crente aqui? Não. Já estou profetizando, vocês estão aonde? Em Plutão? Olha aqui para mim, não é uma paz comum, é uma paz que abre porta, é uma paz que tira o oponente do seu caminho, é uma paz que desobstrui a passagem, é uma paz que faz o impossível acontecer. Não é uma paz, é uma paz segura, espiritual, de que o que Deus está falando, de que o que Deus está me instruindo vai acontecer. Ela não está baseada nos seres humanos, ela não está baseada no auxílio de outras pessoas, ela não está baseada sobre autoridades humanas, ela não está baseada sobre amigos ou colegas, ela não está baseada sobre a ajuda do pai, da mãe, ela não está baseada sobre a ajuda do melhor amigo, ela não está baseada em nada, porque ela só vai se manifestar quando nada disso puder resolver, quando nenhum amigo seu puder resolver, quando o teu pai, a tua mãe, quando as pessoas que estão à tua volta não puderem resolver, quando o advogado não puder resolver, quando o juiz não puder resolver, quando a ciência médica não puder resolver, então ela vai manifestar na sua vida. Então essa paz vai dominar a sua vida. É uma paz poderosa, é uma paz forte, é uma certeza espiritual, ela não é humana, é uma certeza espiritual de que você está sim em situação de declínio, em situação de caos, não há quem possa resolver, você está correndo risco, mas algo dentro de você diz, fica tranquilo que eu vou estar com você. Algo dentro de você te dá essa segurança. Algo que não é humano. Algo que não é humano. Algo que está além do conhecimento humano. Algo que vem de algum lugar muito poderoso. Algo que vem de um reino poderoso. Algo forte. Algo que te chama para uma responsabilidade.
algo que te convoca para um papel. Presta atenção. Há um problema fora do controle e a palavra está dizendo: não fique ansioso, não tenha medo, não se sinta inseguro. E o que eu faço? Ele disse: tenha paz. Como assim eu posso ter paz diante do que eu estou passando? Ele diz: não tenha uma paz humana, uma paz emotiva, mas receba a paz espiritual, a paz de Deus. Mas que paz que é essa? É aquela que ultrapassa toda a compreensão racional, toda a compreensão humana. Por quê? Porque ela não vem da terra, ela vem do reino. É uma paz que ultrapassa todo entendimento. Por que ela ultrapassa? Porque ela tem poder de mudar o que está acontecendo. Porque ela tem o poder de inverter o que está acontecendo. Ela te dá segurança de que nesse momento você será protegido. Observe que parece que o texto nos oferece essa paz, mas ele nos chama a uma responsabilidade. Parece que o texto está me chamando para assumir um papel dentro dessa narrativa. Parece que o texto está dizendo: antes dessa paz se manifestar, você vai ter que se colocar à disposição dela. Parece que eu vou ter que encarar essa realidade. Parece que eu vou ter que aceitar, passar de fato por essa situação, entendendo que esta paz, em seu momento oportuno, vai manifestar a sua glória. Parece que o texto está me convocando a assumir um papel. Vamos entender isso? Presta atenção que eu quero falar aqui. Eu vou profetizar para você o que Deus falou comigo. Hoje, de forma muito específica, eu quero falar com um crente aqui, que eu quero ministrar isso na sua vida. Hoje eu sinto Deus chamando a gente para um momento único. Eu sinto Deus convocando a gente assim para um momento especial. Um momento que vai ser entre nós e Ele. Eu sinto Deus convocando pessoas dizendo assim: ei, eu vou te mostrar quem eu sou na sua vida. Não. Eu quero gente inteligente. Eu quero que você compreenda de que Deus está pedindo para você perder o medo, abandonar a ansiedade e assumir a responsabilidade de ter paz. Não uma paz humana, mas uma paz espiritual. Parece que você vai ter que passar pelo momento complicado, demonstrando um comportamento mediante seu coração e seus pensamentos, de que você compreende de que quem te convocou para passar por esse momento é o mesmo que está demonstrando que vai tirar você desse momento. Parece que Deus está nos chamando a essa responsabilidade. Então vamos entender isso? Tá. Eu queria que você entendesse isso, para que você entendesse aonde eu quero chegar com isso. Diga graças a Deus. Então você conseguiu perceber que a paz de Deus, que ultrapassa a compreensão, ela é uma ferramenta. Ela é uma arma. Ela vai ser usada por você. Ela não é a paz de Deus, é a paz que Deus está te dando. É uma arma. Deus está dizendo: eu vou te dar a minha paz. Senhor, que paz que é? O que eu faço com ela? Ele diz: ela vai destruir o seu problema. Ela vai te fazer vencer o teu inimigo. Ela vai mudar o que está acontecendo. Deus, mas essa paz que ultrapassa o entendimento, ela tem esse poder, ela vem da onde? De 2 Coríntios 4:6. Deus deu uma ordem por meio da palavra de Deus, por meio da paz de Deus, da revelação de Deus, do evangelho de Cristo Jesus, de que toda maldição vire bênção. Então essa paz tem a capacidade de fazer com que a maldição vire bênção. Então ela é uma arma. E aonde ela está? Ela está na palavra. Por isso,
em Filipenses 4:7, ela ultrapassa todo o entendimento. Por isso, lá em 2 Coríntios 4:6, a maldição que vira a bênção veio pela iluminação do Evangelho de Cristo. Então essa paz está onde? Na confiança que você tem que ter na palavra. Então por isso ela é uma paz espiritual. Porque você vai ter que confiar na palavra. Você vai ter que confiar que o que Deus está falando é verdade. Você vai ter que olhar para dentro do problema. Você vai ter que olhar para aquilo que está acontecendo. E você vai ter que declarar: Deus está agindo. Deus está operando. Eu não estou vendo. Eu não estou visualizando nenhuma manifestação, nenhum movimento. Nada parece mudar, mas a sua declaração é espiritual. Deus está operando sim. Ainda que eu não esteja vendo, Deus está operando sim. Ainda que eu não esteja contemplando, Deus está operando sim. Glória a Deus. Ainda que pareça que nada vai acontecer, eu vou declarar: Deus já vai mostrar o quanto Ele é Deus na minha vida. Isso é uma paz espiritual. Eu estou declarando esta paz na minha vida. Eu estou declarando uma paz que não é humana, porque está tudo caindo, está tudo ruindo, mas Ele do céu está gritando no meu coração: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Isso é o quanto Deus está nos convocando a esta responsabilidade. Ele está nos chamando, porque esta paz que vai envergonhar o nosso inimigo, que vai derrubar o nosso adversário, que vai mostrar para aqueles que não acreditam em nós a vitória de Deus na nossa vida. Essa paz, ela nos convoca, ela nos chama a uma responsabilidade. Então vamos lá, vamos entender isso. Observa o Salmo de número 120. Presta atenção. O Salmo de 120 é o mesmo, ou parecido, ou conta a mesma narrativa do Salmo 134. O Salmo 120, ele é uma espécie de um inário. Ele é muito apreciado em sua época pelo povo hebreu. Ele foi formado como um cântico de peregrinação. A ideia desse salmo, quando construído, a formalidade desse salmo era trazer a compreensão de que esse cântico faz parte de um conjunto de um inário que era usado para peregrinação. O que é a peregrinação? Em Jerusalém, a cidade santa, havia festas durante o ano. E durante essas festas durante o ano, havia algumas cerimônias muito importantes. E dentro dessas cerimônias festivas muito importantes, era religiosamente de extrema importância de que todos os hebreus, de que todos os judeus que estivessem morando em outras cidades, de que estivessem morando em outras regiões, eles peregrinassem para Jerusalém para a adoração ao Deus vivo. Então isso era uma coisa muito importante. Para todo o povo de Deus, para todo o hebreu, isso era de suma importância. Não importasse aonde ele estava morando, ele tinha que peregrinar para a cidade santa, porque era um período festivo, era um período de adoração. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Bom, esses salmos faziam parte de uma coletânea de hinos, de peregrinação. E esse salmo foi escolhido dentro dos estudiosos daquela época, dentro daqueles que construíram esse inário, esses cânticos, ou esses salmos, como o salmo de extrema importância. Por quê? Porque ele tinha como um princípio, durante o seu cântico, estabelecer uma relação com o mundo espiritual, baseada no princípio, ou simbolizando o princípio, da fé em Deus. Então, o Salmo 120, durante o processo de peregrinação, ele tinha como cunho espiritual a responsabilidade de Esaí,
do mundo espiritual, de possuir o aroma espiritual durante o procedimento do seu cântico, de demonstrar a invocação da fé humana em Deus, de como Deus é poderosamente guardião, protetor daqueles que o adoram. Então, o Salmo 120, uma vez construído, ele foi escolhido dentro do inário como um cântico muito importante, porque ele carregava dentro da simbologia desse cântico a invocação da fé, demonstrando através do cântico a todos que ouviam o quanto Deus é protetor e guardião. Então, durante a peregrinação, as pessoas cantavam esse salmo quando estavam o quê? Com medo, inseguras, preocupadas. Então elas cantavam em alta voz, invocando o poder da proteção de Deus, invocando o poder de Deus como seu guardião, como seu cuidador, indicando dentro desse cântico, dentro da expansão desse cântico, de que qualquer coisa em sua volta, de que qualquer coisa que tentasse contra a vida deles, de que qualquer coisa que se levantasse contra a vida deles, Deus manifestaria a sua justiça e o seu poder. Então a ideia do Salmo 120 dentro desse cântico era trazer essa conscientização espiritual a todas as pessoas que cantavam, de que elas poderiam estar tranquilas durante o período da peregrinação. Por quê? Porque durante o cântico desse salmo, qualquer inimigo que se levantasse cairia por terra. Amém. Pelo amor de Deus, o negócio é doido. Oh glória, oh glória. Presta atenção, observa o que eu vou falar, presta atenção. Esse salmo, de forma muito específica, como o Salmo 134 citado, ele foi criado com esse exercício, com essa vontade espiritual. Mas conta a história desse salmo, a narrativa da história, que ele é criado baseado na vida de um servo de Deus, que morava na região, deixa eu ver aqui, de Meseque e Quedar. A intenção desse salmo construído tem como base contar a história de um homem que morava numa região chamada região de Meseque, que fica na Ásia Menor, e na região de Quedar, que fica ali próximo da Arábia Saudita. Dentro dessa região, esse homem situava. E durante todas as suas viagens de peregrinação à Cidade Santa, ele tinha grande preocupação. Por que ele tinha essa preocupação? Presta atenção. Porque durante esse período, ele situava-se dentro de uma região, ou morava dentro de uma região, onde a Bíblia destaca que ele morava distante da Cidade Santa. E ele era acossado pelos povos da região onde ele morava. Eram pessoas brutas, eram pessoas ignorantes, inflexíveis e insensíveis à fé de Deus. Então imagina que ele morava no inferno. Então o texto destaca que ele morava nessa região, e nessa região, os povos que moravam nessa região eram insensíveis à fé em Deus, eram brutos, eram ignorantes, eram arrogantes. Então eles eram um tipo de povo que eles não gostavam de crente. Eles não gostavam do povo hebreu. Eles não gostavam de judeu. Então eles eram um tipo de povo que morava naquela região, que hostilizava muito o povo de Deus. E eram extremamente agressivos. Então, para ele passar por todas aquelas cidades, peregrinando, com a intenção de ir até Jerusalém, para uma festividade santa, para uma adoração santa, isso impunha sobre ele muitos riscos. Ele poderia vir a ser morto durante o processo da viagem. E isso fazia com que esse homem temesse profundamente durante o período de viagem, de que alguma coisa muito grave acontecesse com ele. Porque ele morava numa região muito hostil e tinha que passar por inúmeras cidades, e essas cidades não toleravam os israelitas, não toleravam o povo de Deus, e por sua vez ele tinha grande preocupação de que
em qualquer momento dessas viagens que ele fazia, ele viesse a ser assassinado, ele viesse a ser morto, ele viesse a ser assaltado e alguma coisa de muito ruim acontecesse com ele. Diga graças a Deus. Amém. Agora presta atenção. Durante a construção desse salmo, onde se faz a presença da história deste homem no versículo 5, a narrativa conta de forma a advertir os riscos que ele corria ao sair de uma cidade onde morava, entre Meseque e Quedar, até a cidade santa, para a peregrinação da festividade ou das festividades cerimoniais de adoração, demonstrando com profunda riqueza entre o versículo 2 ao versículo 6 o grau de risco de vida que ele corria diante do período dessa viagem. Presta atenção. Demonstrando a malícia e a astúcia do perigo que ele corria durante o processo de peregrinação. Então observe que o Salmo, ele traz a ideia de alguém que morava numa região muito hostil, era um judeu, tinha por obrigação religiosa ir a Jerusalém durante todas as festividades santas, todos os períodos cerimoniais de grande importância, por ser uma obrigação espiritual e religiosa desse povo. Conta a história de que entre a cidade que ele morava até a cidade santa, ele expressa com cuidado a brutalidade das pessoas, a agressividade das pessoas e os riscos que eles corriam. A vontade do salmista, do autor, é trazer ênfase, tanto que ele se utiliza de 5 versículos para demonstrar isso, de que ele é um homem que ele decidiu fazer uma viagem. E ele não ia uma vez, ele ia em todas as festividades. E durante as festividades mais importantes, ele determinou fazer essas viagens. E o salmista, o autor, ele constrói do versículo 2 ao versículo 6, 5 versículos para demonstrar a tenacidade do risco. Por que o autor está querendo enfatizar isso no cântico? Porque ele quer mostrar, esse homem aqui, esse servo de Deus, que está no versículo de número 5, esse servo de Deus, ele tinha coragem, ele tinha ousadia. Por quê? Porque eram viagens longas, tinha que passar por várias regiões, e ele expressa aqui com detalhes de riqueza a gravidade do risco que ele corria, com a intenção do texto de mostrar que Deus reconhecia esta coragem nele, de que Deus reconhecia esta atitude nele. O autor, ele expressa de forma muito deslocada a intenção, de forma muito aparente, de que Deus parece que não está no texto, porque ele traz muito reconhecimento à atitude pessoal desse homem, de que ele mora numa cidade longe, que ele mora no meio de um povo hostil, bruto, insensível, de que não gosta daquele povo. Ele poderia morrer, poderia passar por situações difíceis, mas o autor chega a dar ênfase nisso para destacar com riqueza a coragem dele. Diga obrigado, Fábio. Presta atenção. Ao mesmo tempo que ele destaca a riqueza dos detalhes, do risco que ele corre, a expressão indica a absoluta confiança dele em Deus, invocando o conceito da fé manifesta por Deus mediante a sua confiança. Então o cântico do Salmo 120 é construído baseado em quê? Na invocação da proteção e da segurança de Deus na vida do povo de Deus. Ele conta a história de alguém que mora numa cidade, que tem que viajar para Jerusalém para cultuar, para festejar as festas mais importantes. Ele conta de forma muito específica, em 5 versículos, o risco que esse homem corre, mas detalha com riquezas que a atitude dele em ir é corajosa, com a intenção de demonstrar através do cântico de que esse homem, ele invocava o poder de Deus, ele trazia o poder de Deus,
Presta atenção! Alguém já pegou aqui, não? Deus não ia até ele. Ele chamava a Deus até ele. Ele sabia que corria risco. Ele poderia tomar a escolha de não ir, mas ele decidia, eu vou. Mas você tá maluco? Como é que você vai? Eu vou porque Deus vai estar comigo. Então não era Deus que ia até ele. Ele provocava a presença de Deus na vida dele. Ele chamava a presença de Deus para a vida dele. Deus ficava admirado com ele. Porque Deus olhava para ele e falava, não existe. O que existe são murmuradores, lamentadores, fracos. O que existe são sentimentalistas. O que existe é autopiedade. Mas homens que estão dispostos a correr o risco, acreditando que eu vou proteger, estes são poucos. E ele era um desses homens. Diga graças a Deus. Ele era um desses homens que chamou a atenção de Deus. Que disse, Deus, de alguma maneira ele vai me proteger. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Presta atenção. A narrativa que conta a história desse homem, ela expressa com bastante delicadeza e generosidade e busca mostrar de que há uma total insegurança da parte dele, de que ele sabe que ele está correndo risco e de que ele pode vir a morrer nessas viagens. Mas, ao mesmo tempo, destaca com bastante firmeza que mesmo longe dos seus irmãos, mesmo estando sozinho naquela viagem, mesmo peregrinando em terras perigosas, sem maiores proteções, ele demonstra de forma muito contundente que mesmo correndo risco por estas peregrinações, de que ele está em paz. Mesmo em meio a essa situação, o salmista expressa com detalhes de riqueza de que mesmo em meio a toda essa insegurança, o coração dele está em paz. E uma paz que demonstra a sua confiança na proteção e na libertação de Deus. Presta atenção no que eu estou falando, crente. Presta atenção. A narrativa do texto passa o tempo todo esse homem expressando um sentimento de que ele está em posição de insegurança, de que ele está em posição de desconforto, de que ele está vivendo um momento de risco, porque ele tem que passar por outras cidades, porque ele tem que passar por situações de risco, porque ele tem que viajar por dias e dormir em lugares que ele pode não amanhecer o dia. Ao mesmo tempo que o texto gera a generosidade desse detalhe, de dizer, olha como ele está, olha a situação dele, longe de casa, morando numa cidade muito longe, longe de tudo, e agora ele tem que ir a Jerusalém, nas cerimônias de adoração. Meu Deus, olha o que está acontecendo, como pode, olha a situação que ele está. Ao mesmo tempo, o texto demonstra de que ele, pessoalmente, está completamente em paz. Ele está completamente seguro de que a libertação e a proteção de Deus estão com ele. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Presta atenção. O objetivo desse cântico é atribuir a atenção total e a segurança de que esse homem sabia
sabia categoricamente que Deus não deixaria de protegê-lo, de que Deus não iria permitir que ele, em hipótese nenhuma, fosse agredido. Observe que coisa interessante. O Salmo de número 120, assim como o Salmo 34, ele quer que a gente extraia dele, como alguém que chupa cana. Ele quer que a gente extraia desse Salmo a riqueza de um detalhe, que conta a história de um homem comum, que por algum motivo foi morar numa região muito distante, entre Meseque e Quedar, que tinha que durante as festividades em Jerusalém viajar. E dentro dessas peregrinações, por que eram peregrinações? Porque se tratava de uma viagem religiosa, não se tratava de uma viagem festiva comum, era uma viagem religiosa, era uma obrigação religiosa, tinha que ir. Todos os judeus tinham que ir, não importa onde morassem. Quando chegava nessa época, eles tinham que se organizar para que eles pudessem chegar no dia da festa. Observa que o texto narra de que ainda que esse homem morasse longe, ele tinha que ir. E as declarações do texto falam, ele morava numa terra hostil. Ele morava numa região onde ele tinha que passar por cidades que com certeza, ele poderia morrer por causa dessa viagem. Ao mesmo tempo, o texto que registra uma situação de perigo e de total insegurança, ao mesmo tempo o texto faz questão de demonstrar que esse homem tinha uma paz muito grande, de que Deus iria protegê-lo e de que nenhum mal iria acontecer. Por quê? Porque a ideia da construção do Salmo é passar a mensagem da invocação do nome de Deus para a proteção e para a segurança de qualquer pessoa em ambiente hostil. Observa que esse Salmo, ele nos traz a ideia espiritual de que parece que este homem provocou a presença de Deus na vida dele. A ideia desse cântico não é falar de alguém que estava orando e Deus foi até lá. Não é falar de alguém que clamou e Deus foi. Não é falar de alguém que fez uma campanha de 21 dias e Deus desceu. Não. O Salmo 120, ele quer tirar a sua ideia dessas coisas e levar a sua cabeça a entender de que este homem, ele provocou a presença de Deus. De que ele tinha uma paz, uma certeza tão profunda, de que ele não teve medo de arriscar. Ele não teve medo de que alguma coisa acontecesse com ele. Porque em nenhum momento Deus falou para ele, vem que eu estou contigo, como falou para Josué. Em nenhum momento Deus falou para ele, como falou para outras pessoas da Bíblia, dizendo, ei, sou contigo, Davi. Não, não, não. Ele teve que tomar a decisão sozinho. Vou ou não vou? Deus vai estar comigo ou não vai estar comigo? Ele teve que tomar essa decisão sozinho. Ele teve que decidir. Ou eu acredito que Deus está comigo ou não acredito. Ou eu acredito que Deus vai virar esse jogo ou eu não acredito. Ou eu acredito que Deus vai abrir essa porta ou eu não acredito. Ele invocou a presença de Deus. Presta atenção. Presta atenção, ele provocou a presença de Deus. Amém. Ele foi diferente. Ele fez a diferença. Ele não ficou à mercê de choramingos. Ele não ficou à mercê de lamentações. Ele não ficou à mercê de murmurações. Ele decidiu confiar. Ele decidiu acreditar de que Deus estava com ele. Ele provocou aquela situação. Por quê? Porque lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, o Senhor disse, não fique ansioso por problema nenhum.
pois a paz que ultrapassa todo entendimento já está dentro de você. Então esse homem, ele tinha essa paz, que não era uma paz humana, mas era uma paz fenomenal, era uma certeza de que ele ia fazer aquela viagem, de que ele ia caminhar por dias. Amém. E de que se alguém tentasse parar ele, de que se alguém tentasse aparar ele, de que se alguém tentasse contra a vida dele, Deus iria impedir. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, presta atenção. Dentro das escrituras, um pouquinho que eu conheço dela, que Deus me permitiu, eu vi várias manifestações de Deus. Eu já vi homens fazendo campanhas de oração e Deus manifestando. Eu já vi homens sacrificando animais e Deus manifestando. Eu já vi homens na Bíblia sacrificando jejum e oração e Deus manifestando. Eu já vi Deus se manifestando na Bíblia de várias maneiras. Mas esse salmo me encantou. Porque nesse salmo não foi feito jejum, não foi feito oração, não foi feito sacrifício de animais, não foi feito nada. Nesse salmo, em nenhum momento Deus se comunicou com ele. Em nenhum momento Deus mandou um recado profético para ele dizendo: sou contigo. Em nenhum momento, nesse caso, houve a interferência de Deus. A única coisa que eu percebo em todo o meu aprendizado com as coisas de Deus é de que houveram momentos na Bíblia em que existiram pessoas que provocaram a presença de Deus. Pessoas que tomaram atitudes corajosas. Pessoas que tomaram atitudes diferenciadas. Pessoas que, de vez de escolher ficar chorando no quarto, se levantaram e provocaram a fé. Pessoas que, de vez de ficar andando de casa em casa, lamentando a sua vida, levantaram a cabeça e partiram para cima. Pessoas que tomaram uma posição e disseram: eu creio que Deus vai me ajudar. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Eu já vi Deus fazer milagre porque alguém fez jejum. Eu já vi Deus fazer milagre porque alguém fez campanha de oração. Eu já vi Deus na Bíblia fazer milagre porque alguém fez um sacrifício de animal. Eu já vi Deus fazer um milagre porque fizeram uma reunião, um culto de lamento, de arrependimento. Eu já vi muita coisa na Bíblia. Mas o que me chamou a atenção foi quando Deus foi provocado a fazer o milagre. O que me chamou a atenção é alguns casos na Bíblia que Deus não falou que ia fazer, mas Deus ficou admirando o camarada. Deus ficou olhando a coragem dele e dizer: esse aí é doido mesmo, esse aí é maluco. Ei, eu não falei nada, hein? Ó, é com você, hein? E a pessoa diz: eu vou porque eu creio, eu vou porque eu acredito, eu vou porque eu sei que ele vai fazer a diferença. Tô sentindo aqui, tô sentindo a graça do meu Deus aqui. Tô sentindo a presença dele aqui. Ei! Deus mandou dizer para você: provoque o teu milagre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma conversa, biblicamente falando, de um homem com Deus. E nessa conversa, Deus chamou esse homem e disse assim: ei, você quer que eu seja com você como eu fui com teu amigo Moisés? E ele parou para pensar e disse: como é que é o trato aí, Deus? Você quer que eu seja com você como eu fui com Moisés? Josué disse: eu quero, né? Então vai que eu estou com você. Ele disse: não, de jeito nenhum eu vou. Mas eu já falei que eu vou ser
com você como eu fui com vocês. Não, você vai ter que me mostrar isso. O cara era doido, rapaz. Josué olhou para Deus e falou: não, vou não. Mas eu já falei que eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Você viu abrindo o mar para Moisés? Então, se precisar, eu vou fazer para você. Não. Se tu é comigo, eu vou. Mas eu tenho um pedido para te fazer. O que você quer, Josué? Faz uma coisa assim, para ninguém ter dúvida. Deus olhou para ele e disse: é atrevido, hein, rapaz? Gostei de você, garoto. Escolhi a pessoa certa. Deus, por que você escolheu a pessoa certa? Porque eu escolhi gente corajosa. Eu não trabalho com covarde, eu trabalho com gente corajosa. Eu não trabalho com pessoas que ficam choramingando pelo canto. Eu trabalho com gente que vai para cima, que busca a vitória. Josué, desce até o Jordão, que eu vou botar a mão lá e eu vou parar o Jordão. Glória a Deus. Deus manda eu te dizer, Ele vai colocar a mão na tua vida. Glória a Deus. Josué provocou o milagre. Existem homens na Bíblia que foram atrevidos. Existem homens na Bíblia que não foram atrevidos porque foram tolos. Eles foram atrevidos porque eles conheciam Deus. Eles sabiam que Deus é um Deus de princípios. E eles sabiam que Deus era um Deus de compromisso. E ainda que eles não tivessem ouvido nada, ainda que eles não soubessem de nada, ainda que Deus não tivesse falado: ei, vai que eu estou contigo, alguma coisa dentro deles, que se chama a paz, que ultrapassa todo o entendimento, uma vozinha falava no coração deles: fica tranquilo que a vitória é sua. Alguma coisa dentro deles diz: continua, eu vou te dar. Alguma coisa fazia eles acreditar: vai marchando, não para não. Deus, mas todo mundo está contra. Mas o que você pensa diz muito diz muito a seu respeito. O que você pensa demonstra muito o que eu penso a seu respeito. Eram pessoas diferentes. Podiam ser pessoas pequenas por fora. Podiam parecer pessoas fracas por fora. Mas por dentro tinha o tamanho de um Deus. Eram pessoas que alguém olhava e dizia: dali não vai sair nada. Eram pessoas que alguém olhava e dizia: aqui, isso aí não reage mais. Eram pessoas que alguém olhasse e dizia: não. Aquilo ali não traz preocupação. Porque aparentemente por fora pareciam estar falidas, fracas e indefesas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi: nunca olhe um homem de Deus por fora. Um homem de Deus, você tem que aprender a olhar por dentro. Tem gente que na presença de Deus é grande. Você acha que eu estou brincando com isso? Olha aqui para mim, criança. Golias e Davi. Golias olhou com os olhos e diz: ei, mandaram um menino lutar comigo. Uma criança, olha os olhos dele. Mandaram um moleque brigar comigo. Davi olhou para ele e falou: olha, você está vendo errado. Por fora você vê um menino, por fora você vê uma criança, por fora talvez você veja um rapaz inseguro, amedrontado, mas por dentro eu sou maior que você. E Davi matou Golias. O que esse salmo mostra é que esse homem, ele provocou o milagre, porque ele tinha uma paz dentro dele.
Uma coisa que ninguém entendia, talvez os seus parentes disseram para ele, não vai. Talvez algumas pessoas disseram para ele, você corre risco de vida. Talvez alguém disse para ele, se você for, você não volta. Mas alguma coisa dentro dele dizia, vai que eu sou contigo. Uma paz, uma consciência, uma fé. Alguém que acreditava na proteção de Deus, alguém que acreditava de que Deus daria a guarida, alguém que acreditava na libertação de Deus, alguém que acreditava que tudo aquilo ali, apesar de ser perigoso, de uma certa forma, tudo aquilo ali seria vencido. E eu quero falar uma coisa para você no nome de Jesus. Deus está te chamando para fazer a diferença. Josué, quando Deus falou para ele, vai, que eu vou ser contigo como eu fui com Moisés, ele falou, não, eu quero te ver. O cara era provocador de milagre. O cara falou, não, o senhor vai vir aqui. O que é isso? Josué, você não está com medo de Deus fulminar você? Eu não. Ele falou que está comigo, então mostra. Recebe. Isso é para quem tem entendimento. Ele falou, mostra para mim, eu quero te ver. Ele trouxe a presença de Deus. Ele trouxe a presença de Deus. Ele acreditava no governo de Deus. Ele acreditava na presença de Deus. Ele acreditava que ele poderia provocar a presença de Deus. Deus manda eu te dizer que tem gente, assim como José, em que as pessoas não acreditam que Deus é com você. Que as pessoas não acreditam que Deus está na sua vida. As pessoas não acreditam que você pode mais do que eles pensam. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que você está dentro de um universo complicado, desacreditado, até temeroso. Mas Deus mandou eu aqui para te dizer, a proteção dele desce na sua vida. A libertação dele desce na sua vida. Preste atenção. Deus está mandando você se levantar. Deus está mandando você se levantar. É para você fazer como esse homem. É arriscado? É. Estou com medo? Tô. Parece inseguro? Parece. Talvez não vá acontecer, é verdade, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Amém. Recebe isso. Eu vou mostrar um outro provocador de milagre. A Bíblia conta a história, no livro de Gênesis, de Abraão e o sobrinho dele Ló. Ló, ele acompanhou Abraão em sua viagem para as terras de Canaã. E chegou um momento da história que Ló e Abraão ficaram muito ricos. E eles moravam na mesma região. E ali houve uma discussão entre os pastores de Ló e de Abraão. Nessa discussão, Ló e Abraão teve que conversar. E naquele momento, Abraão virou para Ló e disse, Ló, para a gente acabar essa confusão, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, vamos. Escolhe o lado que você quer ir, e as terras que você escolher são suas. Eu vou para o lado contrário. Diz a Bíblia que Ló, muito atento, ele disse, eu quero as planícies do Jordão, eu quero essa região extensiva, eu quero essa região de terra boa. Ele olhou e disse, eu vou para lá. Abraão disse, tudo bem. Só que quando Abraão virou, o setor que Abraão escolheu, a região que Abraão escolheu, era uma região desértica, era uma região seca, era uma região árida, era uma região ruim. Só que quando Abraão disse para Ló, escolhe o lado, eu tenho certeza que alguns pastores questionaram Abraão, dizendo, você está maluco? Você é o mais velho, Deus é contigo, você tem o direito de fazer a escolha.
Você está louco? Você vai escolher o lado mais ruim? Escolhe o lado melhor e deixa ele ir para o lado ruim, porque quem quer ele é você que está com a presença de Deus. Eu creio que Abraão olhou para os pastores dele e disse: vocês estão completamente equivocados. Mas por que vocês estão equivocados? Por que nós estamos equivocados? Porque é muito simples. Ló não tem o Deus que eu tenho. Ele escolheu olhando a qualidade da terra. Eu escolhi acreditando no poder do Deus que eu sirvo. Então eu vou para esse lado. Ainda que a terra é seca, Deus vai fazer eu plantar e vai crescer. Deus vai fazer eu plantar e eu vai crescer. E eu não vou perder nenhuma colheita. Presta atenção. Abraão, ele provocou Deus. Abraão, quando ele escolheu o lado mais desértico, Abraão, quando ele escolheu o lado mais difícil, ele provocou Deus, porque ele tinha fé, porque ele tinha confiança. Ele sabia que Deus era com ele. Olha aqui para mim, criança. Olha aqui para mim, crente. Vamos se converter. Deus está mandando dizer: a terra está seca. Tá, as coisas estão complicadas, estão. Olhando a olho humano, parece que as coisas não vão acontecer, verdade. Mas Deus manda eu te dizer: você precisa provocar a presença de Deus. Você precisa entender que não importa o lado, não importa a situação, não importa a condição, não importa, aleluia, como esteja, aprenda de uma vez por todas: as coisas da tua vida não estão na terra, estão em Deus. E não importa o lado, Deus vai manifestar. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Abraão provocou Deus. Ele demonstrou ousadia, audácia, coragem. Ele olhou para o sobrinho e disse: escolhe o lado que você quer, porque para qual eu for, Deus é comigo. Amém. Ele não fez isso porque Deus mandou. Ele fez isso porque Abraão tinha um espírito que outros homens da Bíblia tinham. Ele era um provocador de fé. Ele invocava a presença de Deus. Ele atraía o poder de Deus na vida dele. Ele atraía a presença de Deus na vida dele. Presta atenção. A Bíblia conta também a história de um homem que também se define com essa mesma característica. O nome dele é Daniel. Vocês conhecem a história da cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel participou de uma emboscada política e uma tentativa de destruir a vida dele. E dentro dessa tentativa, criou-se uma situação que Daniel, ele ia ser jogado ali na cova dos leões como uma penalização, como uma punição, por ele estar orando, adorando a Deus. E a partir do momento que pegam Daniel e jogam na cova dos leões, no outro dia de manhã, o rei vai procurar Daniel. E ele bate na porta de Daniel. E ele pergunta: ó Daniel, pôde o teu Deus te livrar? Observe que ele disse: pôde o teu Deus vir aqui te livrar? Observe que o que antecede o texto, em nenhum momento houve relacionamento entre Daniel e Deus. Deus em nenhum momento diz no texto que mandou uma mensagem para Daniel ou conversou com Daniel dizendo: vou te livrar. Não, Daniel somente orou. Mas a pergunta do rei mostra que o rei está perguntando para Daniel se o Deus dele pôde vir até ele para ajudá-lo. Isso demonstra que Daniel, o que antecede o momento da cova dos leões, Daniel o tempo todo provocou a fé. Em nenhum momento Daniel desistiu. Em nenhum momento Daniel abriu mão, ficou com medo. Em nenhum momento Daniel se curvou ao rei. Em todo momento Daniel se comportou como alguém que acreditava piamente de que Deus iria libertá-lo daquela situação e iria protegê-lo. Em todo momento Daniel sabia
ainda que Deus não tivesse falado, Daniel sabia de que Deus iria até aquela cova dos leões e livraria ele daquela situação. Por isso a pergunta do rei é: pode o teu Deus vir aqui te livrar? Porque Daniel era um homem que poderia ter recuado, ele poderia ter desistido, ele poderia ter se acovardado, mas ele escolheu confiar. E quando ele escolheu confiar de que Deus iria livrá-lo da cova do leão, naquele momento Deus se manifestou na vida dele. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus tirou ele daquela emboscada. Existem pessoas que estão me assistindo e você está dentro de um emaranhado, de uma teia de aranha. Você está embaraçado, como Daniel, na cova dos leões. E o que passa pela tua cabeça é fugir, mudar de cidade, largar tudo, porque é mais fácil ser covarde do que ter coragem. É mais fácil fugir da responsabilidade do que ter caráter de homem de Deus. Muitas pessoas fogem do seu papel e da sua responsabilidade porque são covardes, porque não têm a coragem de enfrentar o momento com Deus. Há muitas pessoas aqui que a opção que você tem é abandonar a família, é largar tudo. Porque para você a opção mais fácil é fugir. Mas o meu Deus mandou te dizer que fugir não é opção. Deus está convocando você. Deus está dizendo para mim, dizer para você: e aí? Você não crê que Deus é contigo? Você não crê que Deus é na tua vida? Você não crê que um dos grandes princípios fundamentais das Escrituras é de que a paz de Deus, o shalom de Deus, impera sobre a vida daquele que é escolhido de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus, a libertação de Deus? Você não acredita que dentro dos princípios fundamentais do relacionamento entre Deus e o homem, Deus nos garante proteção e segurança? E isso não quer dizer que eu preciso fazer um jejum ou uma oração. Isso se estabelece sobre o princípio da fé. Significa que se eu acreditar de que Deus é comigo e eu tomar uma posição, Deus me dará vitória. Amém. Deus me dará vitória. Amém. E Deus me dará vitória. Amém. Então Deus manda eu dizer para você: Glória a Deus. enfrente o teu problema de Amém. frente e acredite, Deus vai vencer junto Amém. com você. Glória a Deus. Aleluia. Esse embaraço vai cair. Esse embaraço vai cair por terra. Essa calúnia, essa trapaça, essa mentira. Pode ver aqui, ó. Ele está contando aqui, ó. Língua mentirosa. Salmo 120. Ele está dizendo: Senhor, livra-me da calúnia, da língua mentirosa. Livra-me, Senhor, do traiçoeiro, da língua pérvida. Ele está dizendo: Senhor, me livra da astutícia, do milindre, do engano, do falso, do terrível. Sabe o que eu estou vendo aqui? Tem pessoas aqui que estão me assistindo, Fábio. Aí, aqui, tem pessoas que estão me assistindo, estão passando por isso. Deus está mandando: não foge não, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Deus vai desmascarar e vai derrubar. Deus vai fazer cair por terra. Essa armação toda que foi feita para te jogar na cova do leão, você vai sair. Você vai sair dessa cova, você vai sair desse embaraço. Você vai sair dessa trama. Pode ser no seu local de trabalho, pode ser, não importa onde. O Senhor vai cortar esse embaraço da tua vida hoje. Se eu sou um servo de Deus, e se você está ouvindo a palavra de Deus, eu advirto você: inclina teu nariz, ora de cabeça erguida, porque o Senhor vai te dar a vitória que você precisa. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Vou dar prosseguimento
a história de Daniel. A Bíblia diz que logo depois que Daniel foi liberto da cova dos leões, a Bíblia diz que Faraó tomou um posicionamento. E o posicionamento dele foi baixar um decreto em toda a extensão do seu governo. E dentro desse decreto ele diz: depois do que eu vi acontecer na vida de Daniel, a partir de hoje eu reconheço que o Deus de Daniel é o único Deus e só deve ser adorado esse único Deus em toda a extensão do seu domínio de governo. Presta atenção. Esse rei, ele era inimigo. Mas depois do que ele viu Daniel, depois do que ele viu Deus fazer na vida de Daniel, ele baixou um decreto dizendo que o Deus que Daniel acreditou e que livrou ele da cova dos leões, esse Deus que saiu da onde ele estava para vir ali na cova dos leões e livrar Daniel, tinha Daniel como uma pessoa tão importante e tão importante que ele disse: a partir de hoje, o Deus de Daniel é o único que deve ser invocado sobre o domínio de toda a extensão do meu governo, em todo o país. Você faz ideia de que a fé de Daniel foi tão contundente em acreditar que Deus iria livrar ele daquela situação, que fez o inimigo reconhecer isso. A maneira como Daniel provocou a presença de Deus dentro da cova, aceitando enfrentar aquele momento, acreditando que ele seria liberto daquela situação, foi tão grande aquela atitude que o rei reconheceu que Daniel era uma pessoa tão especial, de que o Deus de Daniel era o único Deus que deveria ser reconhecido. Pastor, o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que tem gente pagando para ver. Tem gente pagando para ver se você sai ou não sai dessa situação. Tem gente pagando para ver se vai ter virada ou não vai ter virada na tua vida. Tem gente pagando para ver que o que você está dizendo que Deus vai fazer não vai acontecer. Deus manda eu te dizer: a bênção vai ser tão grande. Preste bem atenção que eu não sou menino. A bênção de Deus vai ser tão grande que existem pessoas que estão me ouvindo aqui, que foram afrontadas, que foram descredibilizadas ou até zombadas, que Deus manda eu te dizer que a própria pessoa que falou, a própria pessoa que zombou, a própria pessoa vai abrir a boca e vai decretar: verdadeiramente Deus é com você. Verdadeiramente Deus é com você. Se tu crê nesta palavra, eu estou liberando na tua vida que Deus manda eu te dizer. Presta atenção, porque eu não sou criança. Tem gente aí no fundo do poço, tem gente humilhada, tem gente cercada, e Deus está dizendo: é para enfrentar. Se você enfrentar, se você buscar, se você tiver coragem, se você caminhar para cima, eu vou fazer essas pessoas abrirem a boca e confessar que elas estavam erradas. Estavam erradas. Diga graças a Deus. Para a gente fechar, eu vou citar mais uma pessoa que eu acho muito forte essa. Presta atenção. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 9, versículo 8 e 9, que um servo de Deus chamado João, um profeta, estava conversando com um anjo e ele se curvava na presença desse anjo. Diz a Bíblia que esse anjo falou para esse profeta: fica de pé. O profeta ficou de pé e diz: nunca mais se curve a um anjo. E ele perguntou: por que eu não me devo me curvar a um anjo? Ele disse: porque o único que deve ser adorado é Deus.
E ele perguntou, me explique melhor sobre isso. E o anjo então resolveu explicar para ele. E o anjo disse para esse profeta chamado João: João, você não é o profeta dos homens na terra? Não é você o escolhido de Deus para servir a Deus na terra, para abençoar os homens? Sim, eu sou o profeta dos homens na terra. Então você é um servo de Deus na terra. Ele disse sim. Então, eu, João, sou anjo. Eu sou conservo seu. É mais ou menos assim, João. Você é servo de homens na terra, profeta dos homens. Você é o homem que Deus usa para falar com os homens. Sim. E eu, João, sou conservo seu. É assim, João. Quando você profetiza, eu desço. Quando você precisa de ajuda, eu desço. Quando você determina algo, eu desço. Então, João, é mais ou menos assim. Na terra, você é o profeta. Você serve aos homens. No céu, eu sou o anjo. Eu sirvo aos profetas. Então, João, Deus me colocou para te dar guarida. Deus me colocou para te dar proteção. Deus me colocou para todas as vezes que você precisar. Pode clamar que eu vou descer. Presta atenção agora. A Bíblia conta a história de um homem, para mostrar que claramente isso é verdade. O nome dele é Gideão. A Bíblia conta que esse jovem estava no lagar, e ele estava ali muito revoltado. Muito revoltado. Ele estava amassando o trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uva. Mas devido aos acontecimentos que vinham ocorrendo durante um tempo na família dele, na vida dele, onde os amonitas e os inimigos do povo de Deus saqueavam a terra, roubavam a terra, e tudo que eles plantavam, tudo que eles construíam eram roubados. E ele estava muito revoltado ali, escondido ali dentro, e ele estava brigando com Deus. Ele estava fazendo uma oração dizendo para Deus que os seus pais ensinaram Deus para ele. E quando os seus pais ensinaram sobre Deus para ele, contou a história de Deus do passado. E ele ouviu falar, Gideão ouviu falar através dos pais, e ele conta sobre o Deus que abriu o mar, sobre o Deus que fez grandes sinais e maravilhas. E dentro do lagar, ele fazendo uma oração revoltado, ele gritava para Deus dizendo: meus pais falaram, contaram a tua história para nós. E eu acredito nessa história. Eu acredito em tudo que o meu pai falou. Eu acredito que o Senhor fez tudo isso. Eu acredito sim, de verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos há muito tempo sendo saqueados, roubados. Há muito tempo os inimigos têm invadido as nossas terras, a casa de nossas famílias e destruído a nossa vida. E eu tenho essa história em meu conhecimento que fala de um Deus que prometeu, fundamentou, que protegeria seu povo, que guardaria a vida do seu povo. Mas eu não estou vendo isso. Isso que o Salmo 120 estabelece como princípio fundamental das Escrituras, de que Deus é protetor e guardião. Ele estava dizendo: eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nenhum Deus de proteção e nenhum guardião. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Diz a Bíblia que quando ele gritava, dizendo: eu não estou vendo nada, apareceu um anjo na porta. O anjo olhou para ele e disse: Deus me mandou aqui, Gideão. Gideão olhou para ele e disse: mandou aqui para quê? Ele diz: porque essa revolta aí, ele está procurando no coração de muita gente. Mas que revolta? Essa coragem de enfrentar o inimigo de frente. Gideão, aprende uma coisa com Deus. Pode falar. Houve muitas vezes na história de Deus que um homem sacrificou animais, outro jejuou, outro orou, e Deus ouviu. Mas existiu na Bíblia muitos poucos homens que, mesmo Deus não falando nada, decidiram enfrentar a situação porque acreditavam nele. E esses homens, Gideão, são diferenciados.
São pessoas que têm um certo requinte, Gideão. Não recuam nunca, não tem medo de nada. Em tudo, acreditam que Deus é com eles. Então, Gideão, Deus do céu ouviu a sua oração. E Ele mandou te perguntar uma coisa. E o anjo faz uma pergunta que me espanta. Ele olha para Gideão e diz: você tem coragem? Se tem, sai do lagar, que chegou a hora de te dar a vitória. Presta atenção que eu vou te falar. Eu vim aqui nessa noite, com base nas escrituras, falar para você de uma paz que nos traz a segurança de sermos audaciosos, de sermos corajosos e de termos a certeza de que em tudo Deus nos dará vitória. Não é uma paz humana, porque Deus não fala, porque Deus não revela, porque Deus não transmite nada. Parte do nosso coração em acreditar se Ele é ou não é capaz de nos dar vitória. O Salmo 120 conta a história desse moço, que durante muito tempo, peregrinando naquelas terras, nunca fez aquilo porque Deus mandou, mas ele acreditava e invocava o nome do Senhor. O poder foi tão grande na vida desse homem, que o Salmo 120 foi escolhido como um cântico para fazer parte do inário de todas as peregrinações. Essa atitude desse homem foi tão encantadora que esse cântico foi usado por milhares de anjos como um cântico que deveria ser cotidianamente louvado em todas as peregrinações, em todas as viagens, em todas as regiões. Cantavam esse hino dizendo: vamos, não tenhamos medo, ainda que apareça alguma coisa, Deus nos dará a vitória. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui para dizer para você e para muitos dessa geração: está na hora de você parar de ficar reclamando. Está na hora de você parar de ser vítima. Está na hora de você parar com esse vitimismo. Está na hora de você parar com essa carinha de autopiedade. Está na hora de você deixar de ser covarde. Está na hora de você deixar de se esconder da responsabilidade que Deus te chamou para fazer. Está na hora de você parar de dar desculpas para não enfrentar os problemas de frente. Está na hora de você parar de ser desconfiado se Deus vai ou não vai fazer. Está na hora de você parar de negociar com Deus. Me dá antes que eu vou. Está na hora de você entender de que Deus não te convocou, de que Deus não te chamou para ser vítima. Deus te chamou para ser o vencedor da história. Está na hora de você sair dessa atmosfera de autopiedade e começar a olhar de frente para as coisas e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está na hora de você começar a entender, seja qual for a terra, seja qual for a crise, seja qual for o problema. Em Romanos, no capítulo 8, a profecia diz que em todas as coisas eu já sou mais do que vencedor. Está na hora de você parar de ser religioso, de ser emotivo. Está na hora de você parar de ouvir a palavra de Deus e pular, gritar em concordância com algo que você não entende ou não acredita. Está na hora de você parar de falar e começar a agir. Está na hora de acabar o tempo na tua vida de palavras e começar a entrar um tempo de atitudes. Está na hora de você parar de colocar desculpas para não fazer aquilo que Deus está mandando. Está na hora de você decidir. Existem duas pessoas na história de Deus: o perdedor e o vencedor, o covarde e o corajoso. O que vai provocar a presença de Deus e o que vai fugir da vontade dele. Você precisa decidir qual você é. Porque Deus, no Salmo 120, Ele construiu esse salmo para deixar para a humanidade. Ele construiu esse salmo para contar a história de uma pessoa
e para mostrar para a humanidade cristã, para todo o povo de Deus. Ele construiu esse salmo para deixar para a nossa história de que nós somos um peregrino nessa terra, de que nós somos escolhidos, fomos batizados e nos tornamos um peregrino. Peregrino por quê? Porque a nossa terra não é aqui. Nós estamos de passagem aqui. Moramos numa terra hostil, como esse homem morava. Moramos numa terra onde as pessoas caluniam, mentem, tramam, enganam, fazem emboscada. Moramos numa terra onde tem muito traidor. Moramos numa terra onde muito problema vai se levantar contra a nossa vida, porque nós somos o peregrino. Mas também moramos numa terra que nós temos um Deus que prometeu que enquanto nós andássemos aqui, até o dia do encontro com Ele, não importa o que acontecesse, não importa o que se levantasse, Ele prometeu: eu vou te proteger e vou te abençoar. Eu vou te proteger. Eu acho que você não está entendendo. Eu jogava meu celular na parede. Olha aqui para mim. Ele prometeu, seu covarde, Ele prometeu te proteger e te abençoar. Então para com isso. Não é para largar da sua família, não é para abandonar a sua casa, não é para sair, é para enfrentar, é para tomar uma posição. E aí? Vai sair do quarto, vai se levantar? Vai parar com essas conversinhas no meio das amigas, chamando a atenção de que você é a Madre Teresa de Calcutá? Vai cortar esse comportamento de vítima, tentando chamar a atenção de todo mundo que você é o pobre coitado? Vai se fechar dentro do quarto para que todo mundo tenha pena de você? E como desculpa você vai dizer que você não merece mais viver? Qual é? Chegou o dia de Deus falar com você. Amém. Se você se levantar, eu te honro. Amém. Se você sair desse quarto, eu te honro. Se você levantar a cabeça e acreditar que eu sou contigo, eu vou abrir as portas para você. Mas se você se esconder, eu não posso fazer nada. Mas se você correr atrás, se você acreditar, se você buscar, se você enfrentar, este ano eu te dou a sua bênção. Ei, crente, olha aqui para mim. Você está achando que eu sou criança? Olha aqui para mim. Sabe aquele anjo que desceu com Gideão para ajudar ele? Ela levantou a mão lá. Eu gosto de gente inteligente. Olha aqui para mim. Sabe aquele anjo que desceu com Gideão para ajudar ele naquela batalha? Só porque ele teve coragem de enfrentar? Só porque ele provocou a fé? Sabe? Só porque ele provocou, porque ele disse: não, eu vou para cima. Igual esse homem aqui do Salmo 120. Ele enfrentou, ele teve coragem. Deus não falou nada, mas ele teve coragem. Você sabe aquele anjo que, vendo Deus, a coragem de Gideão, disse: ei, Deus gostou desse negócio aí e está disposto a investir em você. Investir em mim? Deus viu coragem em você. Você falou tanto que Deus quer investir em você. Você tem coragem para enfrentar? Se você tiver, Deus vai investir. Sabe aquele anjo que desceu? Ele vai descer hoje. Amém. Ele vai descer para aqueles que querem investir nesse relacionamento com Deus. Ele vai descer na vida daqueles que têm coragem de olhar para Deus e falar: eu creio que Deus vai me dar. Eu creio que Deus vai assinar. Eu creio que a porta vai abrir. Eu creio que Deus vai mudar. Eu estou em terra estranha, tô. Eu estou em terra peregrina, tô. Eu estou em terra de hostilidade, tô. Eu estou em terra de perseguição, tô. Eu estou em terra de ofensa, tô. Eu estou em terra que as pessoas estão zombando, me enganando, tô. Mas eu também tenho um Deus que nessa terra vai manifestar a glória dele na minha vida. Glória a Deus. Deus manda eu te dizer: é nessa terra, é nesta posição que o nome de Deus será glorificado.
Vocês creem? Vou soltar a última. Depois eu vou falar um negócio. Abraão provocou Deus. Quando ele fez a escolha de seguir para o lado onde a terra era seca, ele provocou Deus. Ele disse: Deus vai agir. Daniel, quando ele não se curvou para o rei e decidiu passar pela cova, ele provocou Deus. Ele diz: eles vão ver Deus na minha vida. Josué, quando Deus disse para ele: vai, e como eu fui com Moisés, você contigo, ele disse: não, você vai fazer alguma coisa que me mostre que o Senhor é comigo. Ele provocou Deus. Ele provocou Deus. Elias, quando ele foi ameaçado por Acabe e disse para Acabe: não vai chover por 3 anos, e por 3 anos não choveu, Elias provocou Deus. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Gideão, quando ele estava no lagar, irado pela situação que eles estavam passando, não aguentava mais ver o povo naquela situação, ele disse para Deus: eu passei muito tempo sendo ensinado sobre a sua história, e me contaram muita coisa a respeito do Senhor, e sobre tudo que o Senhor fez na vida dos meus antepassados, mas eu estou cansado de ouvir história. Está na hora de eu ver o Senhor na minha vida. Ele provocou Deus. Existem pessoas na Bíblia que o Salmo 120 traz como um cântico, e o cântico mais escolhido do inário judaico para ser cantado em todas as peregrinações. Foi escolhido como um hino-chave de toda a peregrinação, porque é um hino de invocação da proteção e da segurança em Deus, da libertação em Deus. Porque esse Salmo 120, ele traz como objetivo de ensinamento mostrar que existia um homem que, mesmo sem motivo nenhum, ele decidiu acreditar em Deus. E isso fez com que provocasse a presença de Deus na vida dele. Esses homens fizeram isso. Você precisa entender que a Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 7, de uma paz. Uma paz que esses homens aprenderam. E essa paz fala de um domínio, de um autocontrole, de uma confiança. Não porque Deus prometeu e não porque Deus disse que ia fazer, mas uma segurança particular, uma segurança pessoal, de que de alguma forma, em tudo que eles fazem, Deus é com eles. Eles eram provocadores de fé. Eles tinham no coração deles, eles tinham o perfil de um comportamento espiritual que agradava a Deus. Eles eram homens que provocavam vitórias. Eles não recuavam à toa. Eles não retrocediam daquilo que acreditavam. E se eram envolvidos em momentos de dificuldade, se eram envolvidos em situações de risco, não importa o que estava acontecendo, eles tinham a certeza de que aquele momento ia ser vencido. Amém. Eles tinham essa competência. O que Deus mandou dizer para você: tenha paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Aqui ultrapassa a compreensão humana. Ultrapassa a compreensão humana, porque teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua namorada, tua mulher, teu amigo, todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: eu não entendo você, eu não entendo, o mundo está caindo e você está tranquilo, eu não entendo, eu não, juro que eu não entendo. E você vai dizer: Deus vai agir. Deus vai agir. Amém. Deus vai agir. Amém. Você vai dizer para eles: existem coisas que o homem faz, existem coisas que foram feitas para Deus fazer.
Você vai dizer para eles: não importa a circunstância que eu esteja, não importa a situação, não importa o que eu deseje, se eu acreditar, Deus vai me conceder a minha vitória. Você precisa se posicionar. Quem é você no cenário de Deus? Quem é você nessa história com Deus? A sua peregrinação aqui na terra, a sua peregrinação enquanto você viver na terra, qual é a sua competência? Qual é o seu papel? Ficar dentro de um quarto, retroceder, decidir, viver com vitimismo, colocar a culpa nos outros, ou tomar uma posição e acreditar de que Deus é Deus na sua vida? Amém. Glória a Deus. Deus manda eu dizer: eu ministro sobre a tua vida e sobre a vida de vocês. Amém. Eu ministro sobre a vida de vocês uma unção que não foi vista ainda. Uma unção que não foi vista ainda. Eu ministro sobre a sua vida uma unção que não foi vista ainda. Eu ministro como sacerdote da igreja, como ministro da palavra santa de Deus. Eu ministro a unção que está sobre a vida desses homens. A unção de um homem vencedor. A unção de uma mulher vencedora. A unção de um jovem vencedor. Eu ministro sobre a tua vida, e se você crê que vai entrar dentro de você um toque do Espírito Santo, uma unção do Espírito Santo, e nada do que está à tua volta vai ser capaz de te prender. Nada do que está à tua volta vai ser capaz de parar você. Nada do que está à tua volta vai ser capaz de amarrar a tua vida. Eu ministro sobre a tua vida uma unção tão poderosa que eu digo para você: não importa a barreira que esteja, ela vai romper e vai cair, porque Deus vai dar vitória para você. Não importa o embaraço, não importa a trama, não importa o traiçoeiro, não importa o nível da emboscada. Deus manda dizer que Ele vai derrubar essa malícia, Ele vai te dar a vitória e vai derrubar essa emboscada na tua vida. Amém. Esta unção, ela vai trazer à existência o que não existe na tua vida. Você precisa que Deus toque em alguém, você precisa que Deus abra a mente de alguém, você precisa que Deus entre na tua casa e faça algo nunca visto, porque você olha para tudo que está acontecendo e diz: pastor, eu estou sendo sincero, pastor, eu não vejo como acontecer, é você que eu quero falar. Deus vai ministrar essa unção na tua vida e Ele vai entrar por dentro da porta da tua casa, e eu garanto para você, em poucos dias você vai ter que confessar com a boca que aquilo que você não acreditava que Ele ia fazer, Ele fez! Dá uma salva de palmas para Ele. Recebe isso em nome de Jesus. Diga amém, diga amém. Diga amém. Amém. Recebe isso em nome de Jesus. O milagre vai acontecer. Amém. O poder de Deus vai manifestar. O Deus de Gideão, de Abraão, o Deus de Elias, o Deus de Davi, o Deus de Daniel está manifestando na tua vida. Amém. O que Ele fez no passado, Ele vai fazer na tua vida hoje. Amém. Se prepara. Diga amém. Amém. Vou profetizar algo da parte do Deus vivo que eu vi aqui. Da parte do Deus vivo, para que fique registrada no santo altar da igreja e perante todos que estão me assistindo, em nome de Jesus. 4 anjos entraram dentro do santuário, um em cada extremidade, e Deus mostrava como uma corda extensiva. E enquanto eu estava pregando, parecia que eu estava em 3D, e eu via como se eles puxassem as extremidades da igreja, e puxassem as extremidades da igreja. E quando eu olhei e disse: Senhor, o que está acontecendo? Estou com dificuldade de pregar, porque eu estou vendo e associando aquilo que o Senhor está fazendo. Ele disse: o que eu estou fazendo aqui é sobrenatural. E eu perguntei ao Espírito Santo o que ele está fazendo. Ele disse: estou estendendo a casa. Glória a Deus. E eu perguntei: o que o Senhor está fazendo? Ele disse: veja o que eu estou fazendo. E quando ele puxava, eu via como se a casa fosse estendida. E eu olhava e dizia: Senhor, eu estou em outro templo, eu estou em outra situação, eu não estou entendendo. Ele disse assim: aguarde o que eu vou fazer ainda esse ano, porque o meu poder virá sobre essa igreja. Ele diz: uma promessa que eu tenho para cumprir nessa igreja, ainda esse ano eu irei cumprir. Amém.
Muito forte, João. Nós saímos da igreja. Mudou a igreja. Foi muito forte. Muito forte. Nós estamos sendo translocados do mundo espiritual. Muito forte, muito forte. Tem coisa grande vindo aí, recebe. Em nome de Jesus. Tem coisa impactante vindo na terra na mão de Deus. Amém. Tem coisa poderosa aí. Glória. Tem coisa poderosa aí. Aleluia. Tem coisa grande aí. Aleluia. Não, olha aqui pra mim, que eu tô agora, tu fiquei maluco. Eita glória. Amém. Olha aqui pra mim. Estendeu tudo. Amém. Vem rádio. Vem programa. Vem um novo templo. Vem um grande povo. Hoje Deus marcou no céu. Eu começo a trabalhar. Amém. Fica registrado isso. Deus, aleluia. Glória a Deus. É isso. Tá forte aqui a presença dele. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá na tua casa. Ele tá aí no teu carro. Ele tá no teu sofá. Tá sentado aí. Ele tá aí com você. A presença dele tá aqui. Amém. Recebe na tua casa. É palavra profética. Recebe. Uma onda de Deus vem sobre a tua vida. Amém. Uma onda, Fábio, do Senhor vem sobre essa igreja. Amém. Estou ouvindo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor. Levanta as uma. Levanta rápido. Da parte do Deus vivo. Vi uma extensa preocupação na sua alma. Te-me de que a sub de rácia. Junto com esta preocupação, vim também palavras hostis. Vi da parte de Deus um anjo com asa, vindo na sua direção. Tinha sobre a mão dele uma espada, chamada espada de justiça. E ele dizia, fala para o meu filho, que ele não vai perder. Amém. Glória a Deus. Fala para o meu filho que o mesmo que dá sonhos é o mesmo que faz cumprir. Fala para o meu filho não desanimar, que por esses dias vou entrar eu nessa vida e vou fazer um negócio que só eu posso fazer. Amém. Diga para ele que o que é meu fica, o que não é meu eu vou tirar. Diga para ele guardar os dias. E tenho eu uma nova proposta para ele. Diga para ele que eu vou entregar um negócio na mão dele. Diga para ele que eu vou fazer isso. Mas diga para ele caminhar comigo. Eu vi você perdendo algo. E o que você perdia mexia muito com a sua vida. Mas eu vi do céu Deus descendo com algo novo. E dizendo assim, por que você não confia em mim? Vou te dar melhor do que você tem. Amém. Assim diz o Senhor. Aguarde. Terá um grande reboliço na tua vida em 17 dias. E aquilo que você diz, perdi, você ganhou. Amém. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Está cheia a presença de Deus. Está cheia a presença do Espírito Santo de Deus. Está cheia a presença do Espírito Santo de Deus.
Está cheia a presença do Espírito Santo de Deus. Está cheia a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está cheia a presença do Espírito Santo de Deus. Vou falar, eu tenho que entregar, eu vou falar. Eu vou falar. Tem que falar, eu vou falar. Amém. Deus mandou dizer para uma moça que está aqui a respeito de uma crise com, eu acho que é ministério, porque eu estou vendo uma crise com pessoas e essa crise parte de uma situação ministerial. O Senhor disse assim: eu vou usar uma pessoa, eu vou usar uma outra pessoa para falar com você, para confirmar o que o meu servo está falando aqui. E vai acontecer em 2 dias. Eu estou ouvindo o que o Senhor está falando. E quando essa pessoa falar, é só para confirmar o que eu estou falando. Ele disse assim, eu vou colocar no coração dessa pessoa, dentro da mesma igreja, do mesmo ministério, e essa pessoa vai te falar. E ele diz assim: vou causar um reboliço, vou causar uma situação. Nessa situação ministerial, diante desta crise, o Senhor mandou dizer assim para você. Tá, eu vou falar, tá bom. Tá. Ele disse que você já teve uma crise e já está passando por uma crise e você perguntou para Deus o que você deveria fazer. Deus disse assim: em 2 dias vou confirmar o que você deve fazer, porque você fez a pergunta para mim. Tá, sim, Senhor. Você fez a pergunta para mim de ontem para hoje. Foi durante a noite que você me perguntou: Deus, o que eu faço? Foi de ontem para hoje, você está me assistindo aqui. E Deus falou assim: filha, é mulher. Ele me disse assim: filha, fala para ela, filho, fala para ela, para minha filha, que em 2 dias vou usar alguém para confirmar isso. Diga. E quando essa pessoa falar, é para fazer justamente o que eu estou dizendo. Ele disse assim: para cada coisa existe um tempo. E para cada situação existe uma maneira. E Deus disse assim, que Ele vai te posicionar. E eu vi você fazendo uma transição. Só que eu vi pessoas da sua família não compreendendo isso. E você fazia uma outra transição. E Deus dizia assim: tenho algo novo para começar a fazer na tua vida ministerial. E para isso se faz necessário que isso aconteça, diz o Senhor. Então receba essa pessoa que orou a Deus ontem para hoje, sobre uma crise que teve, e perguntou: o que eu faço? Deus disse assim: vou começar algo novo na tua vida ministerial, e isso se faz necessário. Deus manda dizer que o que você colocou no teu coração não foi você, foi Ele. É esta decisão que já está no seu coração que é para você tomar. Deus disse que só vai confirmar e você tome um posicionamento. Diga graças a Deus.